Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenções da missa. Áurea Sigriste de Toledo Pisa, 7º dia. Euclides Ambil, Maria José Sigriste, aniversário de falecimento. Maurício Batagello, em ação de graças e pedindo graças para Antônio Carlos Botelho Souza Aranha e sua família, por Daniel e Vanderlei Aberle, Antônio Dória, Maria Separovic Dória, Paulo Primavera, Maria Primavera, pedindo graças ao Padre Pio, pedindo bênçãos e dando graças aos aniversariantes Estela Mistalden Rubega e Bernadette Ambil Banvarte, e pelas intenções que trazemos em nosso coração. Décimo segundo domingo do tempo comum. Jesus escondeu aos discípulos as consequências do anúncio do Evangelho. O testemunho da boa notícia tem seu peso, pois atinge a consciência das pessoas e as atitudes contrárias aos valores do Evangelho. Deixa claro que a sorte dos discípulos é igual à dele. Jesus, porém, anima os discípulos para alargarem o horizonte de suas vidas, pois mesmo que sejam ameaçados ou corram riscos, ele jamais os abandonará. Em Cristo só há a vida verdadeira. Fiquemos em pé para iniciar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, celebrando a liturgia deste domingo. Sintam-se também acolhidos, os irmãos e irmãs que, não podendo estar presentes, nos acompanham e rezam conosco pelas redes sociais. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Preparemo-nos para celebrar dignamente os santos mistérios, reconhecendo nossas culpas, pedindo o perdão e a graça do Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Elevemos a Deus nosso hino de louvor. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e ouvi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós podemos apanhá-lo e desforrar-nos nele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. O Senhor dos Exércitos, que prova o homem justo e vê os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver sua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor,
pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pelo meu zelo e meu amor por vossa casa, me devoram como fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. E céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo,
se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Espírito Santo, a verdade de mim irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra que nós hoje ouvimos fala de uma experiência que às vezes a gente faz de vivendo a fé que nós professamos. Podemos ser às vezes incompreendidos, podemos ser caluniados, às vezes zombados, às vezes mal entendidos. É o risco que o missionário corre, não é? Desde o tempo dos apóstolos. E o que os apóstolos fizeram de mal? Se a gente olha bem, nenhum mal fizeram. Apenas com muita clareza, com fidelidade e com muito amor a Jesus anunciaram o Evangelho. Realizaram só o bem. Mas nós sabemos que há esta luta, e é desde o início da humanidade, como nós ouvimos na leitura segunda, desde Adão, não é, esta luta entre o bem e o mal, entre a luz e a treva, entre a vida e a morte. E mistério dos mistérios, na humanidade há pessoas, há grupos que escolhem as trevas, preferem as trevas. Há pessoas e grupos que preferem o mal e negam o bem. Então, uma pessoa que é de Deus, que é amiga de Jesus, que quer seguir os seus caminhos, às vezes atrai o ódio, a raiva, não é, o desejo de fazer algum mal e às vezes até tirando a vida. E nós temos tantos exemplos, não é, quando olhamos a história da nossa igreja.
começando pelos apóstolos. Dos 12, 11 passaram pelo martírio. Foram mortos por causa de Jesus, por causa do anúncio do Evangelho, por viverem os valores do reino dos céus. Então Jesus vem nesse momento ao nosso encontro para, primeiramente, nos dizer que não devemos ter medo. Notaram no Evangelho 3 vezes, nesse pequeno trecho ele fala, não tenham medo. E o medo, às vezes, nem é de tirarem a nossa vida, porque nós não temos esta, eu diria até com certo temor, não temos a graça, não é, do martírio, sermos mortos pela causa de Jesus, do Evangelho. Mas são esses medos, a gente poderia até dizer bobos. Ah, mas eu não vou ser entendido. Ah, não vão me querer bem se eu fizer isto, se eu falar aquilo, não é? Talvez eu não tenha promoção no meu trabalho, talvez me deixem de lado. São medos que não têm porquê. Porque o importante é nós estarmos de bem com o Senhor, porque Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa vida. Quando nós cantamos no Salmo, atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor, é nesse sentido, o Senhor está a meu lado, Ele não vacila, não é? Ele está sempre conosco. E o convite é para que nós sejamos, de fato, na nossa vida, missionários, anunciadores do reino e dos valores do reino, e não primeiramente com palavras, não é? Nós sabemos que as palavras às vezes pode até dividir, confundir, não é? Mas o que o Senhor nos pede é que sejamos missionários, anunciadores do reino, dos valores do reino com a nossa vida. E a gente tem que ter muita atenção, sempre muita atenção à voz de Deus, muita atenção ao que a igreja, através do magistério, nos fala, muita atenção aos evangelhos, que é a revelação de Jesus, revelação de Deus, do plano de Deus e dos valores que devemos viver. E no mundo de hoje a gente nota que às vezes a gente quer fazer a média, não é, com os valores do mundo. A gente tem medo, tem receio de se posicionar como amigos de Jesus. E ele fala no final do Evangelho, não é? Aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai. É como se a gente estivesse chegando no reino dos céus, depois da nossa passagem, ou quando da nossa passagem, e o Pai falasse, você que é mesmo, modo de falar, nossa realidade. Aí Jesus vem e fala, Pai, esse daí é meu amigo. Apesar das dificuldades, das limitações, das quedas, dos erros, sempre procurou viver a amizade comigo, sempre se declarou a meu favor, sempre revelou os valores do Evangelho. Então hoje é termos atenção, porque o mundo está, a sociedade toda, a gente vê que o mundo hoje com essa história de internet, comunicação, está muito parecido, não é? Com as diferenças de cada lugar. Mas um exemplo só, hoje se fala muito dos direitos, não é verdade? Eu acho bom, não é que eu ache ruim. Se fala muito dos direitos, desses grupos, daquele outro, não é? Do trabalhador, do patrão, etc. E os deveres? Não se fala tanto. Um exemplo que pode chocar, ou talvez não. Não é? Hoje nós vemos pessoas que são católicas, professam a fé, não é? E se colocam assim na maior tranquilidade a favor do aborto. Eu já encontrei católico, padre, essa história aí já está superada, a igreja tem que mudar, tem que se colocar no nível da humanidade hoje, não é? E as mulheres aqui presentes, eu espero que entendam bem, não é? Fala, a mulher tem direito ao próprio corpo, fazer o que ela achar bom, tem direito em muitas coisas, mas tem deveres também, tem que saber as coisas. Então, o filho, né, uma criança que foi gerada, não foi assim do acaso. Houve de algum modo consentimento. Então aí fala, não quero mais. E tem católico que diz que é certo. A pessoa tem direito, se ela não quer o filho, e nós temos que ser firmes. Não,
Isso é contra a vida, é contra o plano de Deus. Todo ser gerado, não é? Mesmo que esteja ainda no início, é promessa de vida, e o nosso Deus é o Deus da vida, então não pode ir na onda. Do mesmo modo, outras coisas, outros valores, por exemplo, matrimônio. Tem muita gente que fala que isso é coisa do passado. Hoje em dia mudou muito o mundo. Sociedade hoje, nós temos que nos colocar dentro desse mundo. Então, com facilidade se admite, né? Não, casei, mas não deu certo, separa. Melhor é pensar bem antes, não é de assumir um compromisso, porque é dito aqui, quantas vezes aqui eu ouço, né? Às vezes entre lágrimas, aquela emoção. Prometo ser fiel a toda a vida. Depois de 2 meses, não, até menos, já soube de caso que não chegou a 1 mês. Muita pompa, muita exigência. Padre, até dão conselho, que eu devo falar ou não no casamento. Depois fica sabendo que já estão cada um por um lado, não é? Até missa em latim. Queriam que fosse missa em latim. Terminou tudo. Não é? E aí vem pedir para dar bênção de novo. Não, padre, mas eu gostaria, agora encontrei a cara metade, eu quero que o senhor dê uma bênção. Eu falo, Deus abençoa, mas o padre não pode. E aí fica revoltado, não é? Não aceita. Não pode, porque o padre dá a bênção das alianças em público. O que é aquilo para o povo? Casamento, não é? O padre vai dar a bênção das alianças. Para todo mundo que estava lá, fala, pois é, o padre lá, de Ovesta, ele faz casamento de pessoas que são separadas e estão na segunda união. Então, uma coisa é Deus abençoar. Deus abençoa sempre quem quer trilhar os caminhos do bem. Mas a igreja tem algumas normas que querem preservar alguns valores. Então, o padre não pode. Mas quantas vezes a gente ouve? Batismo. Vem fazer a ficha. Fala com o secretário, o seu Hélio, tem alguma questão ali, o Hélio pede que eu atenda a pessoa. Aí vou conversar. Então, como que é a história? Primeiro que eu nunca vejo a pessoa na igreja. Não aparece, mas veio procurar o batismo, menos mal. Aí pergunto, e os pais? Então, não são casados ainda na igreja, né? Mas tudo bem, a igreja nunca rejeita o batismo de pais que são separados. Aí eu falo, e agora os padrinhos, que é importante. Como é que são os padrinhos? Então, padre, eles não são católicos. Eu falei, mas aí complica um pouco. Sabe por quê? Porque para batizar, os padrinhos, eles assumem o compromisso de ajudar os pais na educação cristã do filho ou da filha. E aí como que eu vou pedir essa missão ou dar essa missão para gente que não é da nossa igreja? Mas, padre, que absurdo, essas pessoas são ótimas, são boníssimas. E eu falo, acredito até que sejam melhores do que nós dois juntos. Mas não é essa questão de ser bom, é de ser membro da igreja. Aí a gente ouve, estou entendendo agora, por que a igreja perde tanta gente? É por isso, afasta as pessoas. Me dá uma vontade, a gente tem que fazer o controle, né? De falar assim, olha, me desculpa, meu senhor, minha senhora, meu filho, minha filha. A igreja nunca afasta quem está afastado, porque é gente que não participa da comunidade, mas depois sai falando. É isso que Jesus fala. Mas olha, vivam os valores do Evangelho, não cedam, porque senão a gente vai se tornar, não é, uma igreja que não é de Nosso Senhor. Alguns valores que a gente tem que preservar, tem que defender, mesmo que a gente seja incompreendido, caluniado, mal falado, não é? Porque o povo faz isso mesmo, passa isso. E muitas vezes, quando a gente coloca uma exigência, falam isso. Por isso que a igreja perde gente, por isso que mudam de religião. Só muda quem não é nada, não é? É católico só de nome. Então nós temos que ter muita atenção em sermos bem firmes, fiéis na defesa e na vivência, primeiro, dos valores do Evangelho.
E não é para a gente ser aquela pessoa chata que toda hora fica falando, dando lição, sabe? Se mostrando como... A gente pode se tornar um fariseu também. Não é nesse sentido. Temos que conviver bem com as pessoas, temos que ser amigos das pessoas, não é? Saber, humanos, porém, não aqueles que vão na onda e acham que tudo está certo. Às vezes a gente precisa falar, olha, me desculpa, eu não posso entrar nessa conversa. Essa semana eu fui à missa, domingo. Eu estou com Jesus comigo, eu não quero que ele se afaste de mim por uma atitude que não condiz com a minha fé. É a história, né? A gente ouve muitas vezes falando, padre, meu trabalho é difícil, porque a gente tem que conviver ali, e é um ambiente de muita fofoca, as pessoas falam muito mal das umas das outras, e às vezes eu estou ali e eu entro, eu falo, então, mas você não precisa dar lição de moral, não precisa falar nada, só dizer com licença, mas esse assunto não me faz bem. Basta isso, não é? Se vão entender ou não vão, isso é outra coisa. Jesus falou, não se intimidem com isso, não é? Porque pode até matar o corpo, como Jesus faz, num caso extremo, mas a alma não. Agora, o duro é quando a gente fica fazendo a média com a sociedade ou com as pessoas que estão na trilha do mal e podemos perder o corpo e a alma, como Jesus fala bem francamente, não é? Então, o convite é esse, para que nós vivamos, primeiro, sabendo que somos muito amados, protegidos, defendidos, acompanhados pelo nosso Deus. Vocês viram o exemplo aqui dos pardais, não é? Coitadinho dos pardais, tem má fama, não é verdade? Sobretudo quando tem horta. Pessoas odeiam os pardais, porque eles vêm no miolinho da alface, eles gostam da parte melhor, não é? É um passarinho que não tem tanto valor. E o Evangelho diz, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. E fala até dos cabelos, fios de cabelo, não é? Deus sabe até isso, quando a gente vai perdendo a cabeleira, não é? Mas para mostrar que Deus, ele se ocupa conosco, sabe tudo de nós e, dependendo dele, nos faz todo o bem. Então, ter essa confiança em Deus, fortalecermos a nossa amizade com Jesus e, na vida, no dia a dia, nos posicionarmos sempre como amigos de Jesus. E o amigo nunca trai o amigo, não é? Nunca nega o amigo. Defende, fala a favor do amigo e mantém os valores que ele anunciou. E é esse o convite para nós hoje, para a gente estar atento, para não nos deixarmos seduzir pelos valores mundanos que contrariam os valores do Evangelho. Eu dei apenas alguns exemplos, mas os irmãos e irmãs também têm inteligência, não é? Têm a consciência, têm a liberdade, podem pensar e deixar que Deus mostre outras situações, nas quais às vezes a gente, até sem perceber, vai entrando nos caminhos que não são os do reino de Deus. Às vezes até defendendo valores e atitudes que não são os nossos, são antivalores, não é? Então termos essa atenção e com muita serenidade nos colocarmos sempre como amigos e amigas de Jesus, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Amém. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus, Pai, Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus.
Senhor Deus, confiamos em vós e por isso vimos pedir vosso auxílio divino. Vosso povo vos suplica rezando. Senhor, olhai com bondade para a vossa igreja, dai-lhe vossa misericórdia e animai-a no anúncio da esperança e do Evangelho. Senhor, dai-lhe vossa luz e vossa paz. Libertai os oprimidos pelas estruturas da morte, das sociedades geradas pela ganância e a ambição do lucro sem medida. Senhor, dai-nos vossa luz e vossa paz. Confirmai na fé e no anúncio da verdade de Cristo o que se dedicam ao serviço do vosso reino. Senhor, dai-nos vossa luz e vossa paz. Conduzi-nos todos no caminho da paz e, unidos na comunidade, vivamos os valores do reino e testemunhemos em nossa vida. Senhor, dai-nos nossa luz e vossa paz. Fortalecei vossa igreja para que seja cada vez mais missionária e que o caminho sinodal nos leve a viver cada vez mais unidos e em comunhão. Senhor, dai-nos vossa luz e vossa paz. Tornai fecundo o trabalho dos que estão ao lado dos migrantes, para que tenham dignidade e fartura de pão sobre a mesa de todos. Senhor, dai-nos vossa luz e vossa paz. Ó Deus, fazei-nos sentir em cada dia a vossa presença amorosa, e não permitais que nos desviemos do caminho de Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vós vivemos, nos movemos e somos, e ainda peregrinos neste mundo, não só recebemos todos os dias as provas de vosso amor de Pai,
mas também possuímos já agora a garantia da vida futura. Possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitaste Jesus dentre os mortos, esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar vossa bondade, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora ao Pai a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei ao Senhor
Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo João Inácio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Apresentamos a vossa infinita bondade nossos familiares, amigos, parentes falecidos e hoje em especial vos pedimos, ó Senhor, na intenção de 7º dia de falecimento, por Áurea Sigriste de Toledo, Pisa. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando por Cristo nosso Senhor. Amém. E hoje, antes de recebermos a bênção de Deus, que nos vai acompanhar neste domingo e na semana que estamos começando, vamos fazer o que não estamos fazendo com frequência, rezar juntos. No folheto temos a oração pelo sínodo, que está sendo realizado já há algum tempo na nossa igreja. E também lembrando, os folhetos que vocês têm em mãos, aos domingos, depois são queimados, não é? Jogados fora. Então, a sugestão que eu daria é que vocês levem o folheto, porque nas comunidades temos também. Então, é pena, né, jogar fora, porque tem muita coisa que pode ser alimento espiritual durante a semana. Não é? As leituras, a palavra de Deus, as próprias orações que o padre reza em nome de cada membro da comunidade. É um material tão precioso. E pode, às vezes, levar também, coloca discretamente na porta do seu vizinho, da sua cunhada, da sua nora, do seu genro, não é? É uma missão também, apostolado. Se a pessoa pega e joga fora, não é? Já ia ser jogado mesmo. Mas pode ser que toque o coração de uma pessoa, não é? São coisas muito simples, mas que podem causar muito bem. Então, a sugestão é que vocês levem consigo o folheto, podem mastigá-lo mais, saborear mais tanta riqueza que nós temos nessas duas folhinhas de papel que sempre usamos na liturgia. Rezemos então juntos esta oração para o sínodo. Aqui estamos diante de vós. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assistimos, cresceu os nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-nos o caminho a seguir todos juntos. Não permitais que a justiça seja realizada por nós pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos rigorosos e nunca nos separemos da verdade. Nós o pedimos nossa voz e sempre em toda parte, agis em comunhão, Pai e Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos pedir e vamos receber a bênção de Deus pela intercessão de nossa mãe e padroeira. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. amém. O Senhor esteja convosco. Estendei, Senhor, sobre os vossos filhos e filhas, aqui reunidos, a vossa mão protetora, para que vos busquem de todo o coração e mereçam conseguir o que vos pedem, por Cristo nosso Senhor. Amém. A todos vós e as vossas famílias, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.